Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio 106 FM, eu sou o Luiz Henrique e esse é o Fé Explicada, o programa que vai ao ar nas quintas-feiras ao meio-dia, no qual nós aqui reunidos nos dispomos a estudar e compreender alguns assuntos de fé que são muito importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós temos o terceiro episódio da nossa série de programas, né, no qual eu abordei alguns assuntos de forma lógica, pegando desde o início da história da salvação, falando sobre a existência de Deus, sobre a existência do homem, sobre a necessidade de aprender sobre a fé, de estudar a religião de fato. E hoje nós estamos aqui, né, no terceiro, que na verdade é o quarto, porque nós tivemos um episódio piloto. Pois bem, recapitulando o que foi dito na semana passada, nós falávamos sobre a finalidade humana colocada em xeque. Quer dizer, abordamos primeiro a existência de Deus. Uma vez temos compreendido essa existência de Deus, é necessário entender por que Deus nos criou. Por que Ele nos criou? Isso já foi discutido. Então nós entendemos que Deus nos criou para que nós pudéssemos participar da felicidade que é o próprio Deus. Para mostrar a sua bondade como ser perfeito, como existência perfeita. Na verdade, a existência não é nem o termo certo, né? Porque Deus excede a existência. É como o ser superior, ser supremo, que vai além do próprio ser. E isso é um pouco complicado de entender, sim, mas tentei abordar ali de uma forma sucinta, né, para que consigamos ter a compreensão necessária. Então nós entendemos que a finalidade humana também é, senão amar a Deus, da forma como Ele nos pede. E como é que nós amamos a Deus? Isso foi falado na quinta-feira passada, no qual discutimos sobre os graus mais altos do amor, que é a caridade, o amor ágape, né, que é o amor por Deus, o amor que sai de si, que rompe as fronteiras do egoísmo e desemboca no abismo da graça de Deus. E nós entendemos que esse amor unido, claro, à fé e à razão, a razão como elemento intelectual, a nossa inteligência propriamente dita, são os meios que não só nós usamos para conhecer a Deus, como também que Deus nos pede para que o conheçamos. Lembrem-se lá, amai ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Isso é citado tanto no Antigo Testamento quanto por Jesus, mais de uma vez, inclusive. Pois bem, então, uma vez que nós temos essas verdades entendidas,
né? Cabe agora perguntar o seguinte, a finalidade humana é amar a Deus. Tudo bem. E eu devo amar a Deus através da minha fé, através da razão, através do amor dirigido a Deus e do amor dirigido ao próximo. Pois bem, mas se o amar a Deus é a finalidade humana, não poderia Deus ter sido um pouco mais específico nessa finalidade? Quer dizer, digamos que um operário trabalha numa grande empresa de máquinas e em determinado momento o chefe desse operário dirige a ele a fala e fala o seguinte, olha só, você vai ficar responsável por operar essa máquina. Essa máquina aqui é a máquina mais importante que nós temos na empresa e o seu salário vai triplicar quando você ficar aqui os dias operando essa máquina. Mas tem uma coisa, se você causar algum problema, você é demitido. E nós nunca mais vamos te aceitar aqui na empresa. Aqui está nas suas mãos o manual que você vai utilizar para ver como é que funciona essa máquina aí e se vira. Pois bem, concorda comigo, né, você que está ouvindo, que essa é uma tarefa importante demais para confiar somente em um livro de instruções. É por isso que o operário, longe de ser bobo, né, vai buscar por alguém da área técnica da empresa que já tenha trabalhado com essa máquina e vai perguntar para essas pessoas como que eu vou fazer para operar isso, né? Como é que funciona? Porque ele busca o conhecimento daquelas pessoas que têm esse conhecimento, embora tudo o que ele precise, tecnicamente, já esteja escrito no manual. Pois bem, Deus, assim como a fábrica, né, nos entrega uma tarefa muito importante, que é amar, que é amá-lo, que é entender a sua graça e nos aproximarmos dele. Essa proximidade última com Deus, que é a proximidade máxima com Deus, que seria o momento em que nós nos desapegamos tão completamente da nossa vida que é Deus que vive por nós. Isso nós chamamos de santidade. Quando São Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Aquilo é santidade. Só que essa é uma tarefa muito difícil. E quando você lê as Sagradas Escrituras, é bem verdade que muitas coisas ali, aos olhos daqueles que simplesmente pegam e folheiam as páginas, pode parecer até um pouco contraditório. Algumas verdades são reveladas de formas diferentes, porque competem a determinado período da história. Não quer dizer que essas realidades reveladas na Bíblia sejam relativas. Elas são verdades absolutas porque são reveladas por Deus. Mas é claro, as pessoas que escreveram, porque foram pessoas que escreveram por ação inspirada por Deus, mas escreveram de forma humana. Então, elas mesmas tinham uma compreensão limitada das realidades, que nós chamamos de realidades inefáveis, que são realidades que não podem ser expressas por meio de uma linguagem humana, uma vez que competem ao mundo espiritual, ao mundo da graça. Ok. Então, Deus, diante dessa realidade sumamente importante para o qual Ele destinou a sua criação, logicamente, não nos deixaria só. É válido lembrar que a humanidade, depois do pecado cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva, inclusive, esse é um dos exemplos no qual nós poderíamos ler a Bíblia e dizer, olha só, não está escrito literalmente, da forma como aconteceu. Então, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da criação? Era só eles no planeta? Não sabemos. É uma divergência teológica. Não existe dogma a respeito disso. Então, pode ser que eles tenham sido os primeiros seres humanos de fato. Pode ser que a pessoa que escreveu, né, o Gênesis, tenha colocado ali como uma analogia às comunidades que já existiam na época. Mas fato é, eles existiram. Então, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, a humanidade foi introduzida no abismo do pecado. Melhor dizendo,
ela foi colocada à parte da graça de Deus. Depois do primeiro pecado, que nós chamamos primeiro pecado, né, que deu origem ao pecado original, esse pecado original priva os seres humanos da salvação. Então Deus criou o homem à sua própria imagem e fez o homem capaz de Deus. O homem, por livre e espontânea vontade, rejeitou a Deus. Então ele perdeu os méritos da salvação, perdeu os dons da salvação. Deus, né, sendo sumamente bom, então manda o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa humana de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de Jesus, nós somos readmitidos na presença de Deus. Nós então temos possibilidade de salvação. Pois bem, mas Jesus, sendo também a sabedoria encarnada, também não nos deixaria órfãos. E ele mesmo disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, Jesus, tendo ascendido aos céus, permanece vivo entre nós, não por meio de um corpo humano, como conhecemos, mas por meio de um corpo místico, que nós chamamos de igreja. Jesus é a cabeça da igreja, aquele que coordena essa igreja. O Espírito Santo, nós poderíamos dizer, é a alma dessa igreja. E nós somos os membros. Mas aqui o livro Fé Explicada propõe uma segunda análise. Nós somos como as células de um corpo. Então, a igreja, como entendemos, católica, una, santa e apostólica, é, como o próprio nome diz, santa. Ora, mas como uma igreja santa pode ser tão rodeada, tão composta por pecadores? É bem verdade, eu sou pecador e você que está ouvindo também é. E muito embora eu seja pecador, faço parte de uma igreja santa. Por quê? Porque o conjunto das coisas perfaz um todo. E esse todo, sendo bom, não é modificado pela natureza daqueles que o compõem de forma individual. Por exemplo, um corpo. Um corpo, ele pode ter várias células e algumas dessas células serem inúteis, que não servem para nada. Mas o corpo é bom. Assim como, por exemplo, o nosso planeta. O nosso planeta é bom. Mas no planeta existem várias coisas ruins, é verdade. Existem pessoas más. Existem fenômenos climáticos que são desastrosos. Mas se alguém perguntasse, nosso planeta é bom? A resposta seria, sim, o nosso planeta é bom. Então, embora os membros da igreja sejam pecadores, unidos sobre Cristo, sob quer dizer abaixo de Cristo, pois Cristo coordena a igreja, a totalidade da igreja, o colégio dos apóstolos, dos bispos, é santa. E isso adentra diretamente o mistério da revelação que se encerrou com São João. Então, digamos assim, né? A história da salvação ela foi sendo revelada aos poucos pelo próprio Deus. E a revelação de Cristo, né, que é a revelação cristã, ela acabou com São João. Por quê? Porque São João foi o último apóstolo vivo, né? E ele foi a última pessoa que conheceu Jesus e que documentou aquilo que Jesus disse. Então, depois que São João morreu, o último apóstolo morreu, a revelação acabou, né? Pois bem, a partir desse momento em que essa revelação se encerra, a igreja continua sendo assistida, por sua vez, pelo Espírito Santo. O problema que surgiu, né, nas primeiras comunidades cristãs é que, hoje em dia, nós temos a Bíblia ao nosso dispor. Nós podemos abrir os evangelhos e ver o que Jesus falou, mas naquela época eles não tinham acesso à Bíblia. Então a igreja se manteve viva como?
através da tradição oral dos apóstolos, ou seja, através das suas pregações, através daquilo que eles diziam. A igreja, repito, se manteve viva nesses primeiros séculos, não pelos evangelhos, porque eles não tinham sido escritos, mas pela tradição oral da igreja, que se perpetua até hoje, né? Então, o que é a suma da tradição? É o creio, que nós rezamos todas as missas. Como é que o creio foi criado, né, digamos assim? Os apóstolos, eles saíam para pregar em localidades diferentes, eles resumiram os dogmas principais de fé, que foram instruções dadas pelo próprio Jesus, foi Jesus que revelou todas aquelas verdades contidas no creio. E sintetizaram elas em uma oração, para que esses povos não se perdessem, porque eles estariam professando a sua fé. Então, depois de eu escutar Jesus, eu professo a fé. É assim na missa. O padre lê os evangelhos, né, proclama a homilia, e após a homilia, somos levados a dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E tantas outras verdades que rezamos todos os domingos sem nem mesmo perceber. E essa tradição? Onde é que ela está? Vou mostrar na própria Bíblia. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, São Paulo diz: nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e na fé, na verdade. E por meio do nosso Evangelho, vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Então nós temos as Sagradas Escrituras como o livro que guarda as verdades da revelação e guarda as tradições também. São contidas dentro da Bíblia. Mas nós também temos a tradição que não foi escrita, que é mantida pela igreja. E São Paulo diz isso, olha, ele está falando, conservem a tradição. Essa tradição anima essas comunidades no caminho da obediência a Jesus, a obediência à verdade. E essas tradições estão escritas, lembrando que os evangelhos não estavam aqui ainda presentes, e foram faladas também. Então ele está dizendo, essas tradições são das duas formas. O fato é, existe a tradição. Tudo bem. Essa revelação divina é dada através desses dois meios. Mas, aqui naturalmente, nós podemos inferir o seguinte. Ora, como é que as Sagradas Escrituras foram organizadas? Chamamos de Sagradas Escrituras no plural, porque justamente a Bíblia não é um livro só. É um conjunto de livros que foram organizados. Essa organização durou mais de meio século de discussão entre os padres da igreja. Então, para que a Bíblia fosse divinamente inspirada, seria necessário que a síntese, ou aqueles que trabalharam para essa síntese, também fossem divinamente inspirados. Deus inspirou a sua igreja para que a Bíblia fosse organizada da forma como temos hoje. Então, existiam vários evangelhos. O evangelho de Maria Madalena, né, o evangelho de, Judas, que chamamos de apócrifos, né? Mas os livros que nós temos hoje na Bíblia foram reunidos pela Igreja Católica, reconhecidos como partes legítimas dessa revelação. E eles são não mais importantes, mas são posteriores à tradição da igreja. A tradição da igreja, até mesmo historicamente, veio antes, de forma que eu não consigo supor
uma determinada autoridade na palavra de Deus, na Bíblia, se eu não supor antes que houvesse uma autoridade na tradição da igreja. O Catecismo, no parágrafo 83, diz o seguinte: a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Então, isso é, ao mesmo tempo, esclarecedor, porque eu tenho que amar a Deus, e quem me ensina a amar a Deus? A igreja. A igreja é uma mãe que nos toma pela mão e diz: olha, faz isso aqui. E isso é uma coisa tão natural e que está tão presente nas nossas vidas que às vezes nem percebemos. Quantas pessoas que estão me ouvindo já pararam para reparar, às vezes um pouco, na beleza da liturgia da missa? Como o sacerdote adentra a igreja, sobe em direção ao altar e lhe dá um beijo, como alguém que cumprimenta o seu mestre. O altar é a figura de Cristo. Como durante todos os momentos da missa em que citamos o nome de Jesus, fazemos uma reverência, reconhecendo que ali existe a presença de Cristo. No momento em que o sacerdote ergue a Eucaristia, que é Jesus vivo, verdadeiramente presente ali, toda a igreja se ajoelha, se submete à autoridade daquele que há 2000 anos atrás se submeteu aos seus algozes. Essa tradição é a certeza que temos que a mesma fé que os apóstolos vivenciaram, que Pedro, que Mateus, que todos eles viveram, é a mesma fé que hoje nós vivemos. Os cristãos, os primeiros cristãos, continuam conosco, unidos através da comunhão dos santos. Rezam a missa quando nós também rezamos a missa. Os anjos que dão graças a Deus no momento da Eucaristia também estão junto de nós em nossas orações. É por isso que a igreja é una. Ela é uma só. Ela une todas essas realidades sob os pés de Jesus. E essa é a beleza da tradição, que se preserva intacta. E, aliás, se em algum momento a tradição tivesse se corrompido, né, não só a tradição seria corrompida, mas a própria ideia de Jesus que nós temos seria errada. Porque lembremos, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pois bem, Pedro foi o primeiro papa da igreja. O papa em si não necessariamente é uma pessoa santa, embora Pedro fosse santo. Mas o cargo ocupado pelo Romano Pontífice é um cargo santo. Pedro foi o primeiro papa, que foi sucessivamente Lino, Anacleto, Clemente e por aí vai, até chegar ao Papa Francisco. Mas, voltemos à frase de Jesus, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, essa igreja não vai se corromper no decorrer do tempo. E se ela se corrompeu, né, se a igreja, a sua tradição, errou, então as portas do inferno prevaleceram. Se as portas do inferno prevaleceram, Jesus não falou a verdade. Se Jesus não falou a verdade, óbvio, ele mentiu. E se ele mentiu, ele não é Deus. E se ele não é Deus, não tem sentido na fé. Então, se eu negar a tradição, eu não só nego as Escrituras, porque elas foram reunidas pela tradição,
como também nego a colocação de Jesus e, por conseguinte, nego a sua divindade, porque Deus não pode mentir. Pois bem, então aqui nós finalizamos o programa de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Certamente nós voltaremos a alguns conceitos que foram ditos aqui nesse programa de hoje. Rezemos para que essa tradição se mantenha viva em nossos corações e tentemos em todo momento voltar o nosso olhar a Deus, entender que Ele nos ama e, como um sacerdote uma vez me disse, nos ama de uma forma particular, especial. Esse amor especial que Deus tem por nós, Ele está ao nosso redor em todos os momentos. Tudo o que temos que fazer é dar ouvidos a Ele. Prestar atenção nesse amor que às vezes é tão discreto, mas que nos ama ardentemente. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.